De janeiro a abril, muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Em todo o DF, foram 120 ocorrências. Dionísio Freitas relembra alguns casos. Há menos de uma semana, a Aparecida achou que a vida teria acabado. Perdi tudo. Olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha mais nada. As cenas mostradas pela Record TV contam o tamanho da tragédia e da dor. O barraco de 5 cômodos na comunidade Santa Luzia, na cidade estrutural, onde a agricultora morava com 8 filhos, foi destruído em incêndio. Da casa feita de madeirite sobrou apenas cinzas e eletrodomésticos retorcidos. No dia faltava energia na região e a família havia saído há poucos instantes quando o fogo começou. Aquele dia estava sem energia, né? Nós pegou e acendeu a vela. E fomos na casa da vizinha jantar, que ela chamou a gente para jantar lá, porque lá estava com energia. E nós deixamos a vela acesa. Foi segundos, foi poucos minutos. Deu tempo nem a gente, nem de comer. E por que vocês deixaram a vela acesa? Para quando nós chegar, nós enxergar. Porque é muito escuro. Ninguém ficou ferido no incêndio e graças à ajuda recebida, Cida pôde recomeçar. Aderite com os ferros da casa, as telhas, com tudo. Foi através dela. E vocês estão recomeçando a vida assim? Assim, de pouco a pouco. Mas nem sempre é assim. Muitos ainda vivem o drama de perder tudo. No fim de abril, mostramos a situação da Mônica. A casa onde morava no Itapuã foi consumida pelas chamas. Mônica e as 3 filhas ficaram apenas com a roupa do corpo. A gente perdeu mochila, a mochila queimou toda. Os cadernos também, a gente queimou tudo. E também os materiais da minha mãe, estava tudo dentro de uma mala, tinha tudo lá, acetona, algodão, alicate, esmalte, essas coisas, né? Aí ela perdeu tudo também, foi queimado também. Procuramos o Corpo de Bombeiros e fizemos esse teste. Ele simula o excesso de tensão na rede elétrica dentro de uma casa. O excesso de equipamentos e o aumento da temperatura na rede provoca rapidamente as chamas. É muito comum a pessoa utilizar uma extensão e ela adiciona, inclusive, multiplicadores de tomada em cima dessa extensão e existe um excesso de equipamentos nesse local. Então, a corrente, ela tende a aumentar bastante. Então, esse experimento que nós fizemos aqui, ela mostra o que pode acontecer com a fiação e com a extensão com excesso de equipamentos. Do dia 1º de janeiro a 14 de maio deste ano, o Corpo de Bombeiros recebeu 720 chamadas de incêndios a residências. O número é 31% menor que o mesmo período do ano passado, mas as estatísticas ainda continuam altas. As cidades com maior incidência desse tipo de incêndio são Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia. Embora o Corpo de Bombeiros comemore a redução nos casos, ele chama a atenção para a motivação. Em todos eles, os incêndios começaram ou pela sobrecarga da rede elétrica, ou pela rede elétrica antiga e sem manutenção, ou pelos chamados acidentes mecânicos, como, por exemplo, a utilização dentro de casa de velas sem a devida proteção. No Recanto das Emas, moradores da quadra 406 foram surpreendidos com chamas dentro desse imóvel. O fogo destruiu a sala e um dos quartos da casa. O fogo foi registrado no dia 17 de abril e, por sorte, ninguém estava no local. O capitão Luiz Leite, que trabalha na divisão de investigação de incêndio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, alerta para alguns cuidados que podem evitar incêndios. Não sobrecarregar tomadas com a utilização de T's e benjamins. Usar extensões apenas com filtro de linha. E se o incêndio acontecer... No princípio de incêndio, a pessoa ela pode tentar apagar um incêndio utilizando um extintor de pó químico ABC. Em caso de equipamentos elétricos, não recomenda-se a utilização de água. E quando chamar o Corpo de Bombeiros? Quando as chamas fugirem do controle, a pessoa deve abandonar a edificação e ligar 193. Boa essa reportagem como advertência para todos nós. Atenção, hein? Nada de você fazer uma extensão e colocar um monte de equipamento numa tomadinha só. Você viu aí, Dionísio e o Corpo de Bombeiros chamaram a atenção para isso. Você coloca tudo ali, ó. O que acontece? Esquenta demais, acaba pegando fogo. Simples assim. E aí você pode perder absolutamente tudo, como em alguns casos
colocados aí na reportagem. É evidente que cada caso é um caso, não é? A perícia que vai dizer, após 30 dias, o que na verdade provocou aquele incêndio, mas essas são dicas importantes. E eu queria lembrar mais uma também, especialmente você que possa ter criança dentro de casa, tá? Adulto também costuma pisar na bola com relação a isso. Atenção com velas, com uso de vela, né, do lado da cama. Cuidado, a vela é um perigo, ela pode se tornar um grande perigo se você não tiver o cuidado devido. Fica a dica.